PSG tem interesse na contratação do atacante Julián Álvares, que avalia deixar o Atlético de Madrid na próxima janela. Bora checar a situação do atacante Yuri Alberto, que vem sendo ligado a uma possível transferência para a Roma da Itália no ano que vem. O jovem atacante Said Elmala se tornou a grande prioridade do técnico Pep Guardiola para o início do ano que vem. O lateral esquerdo Lewis Skelly entra na mira do Chelsea para a próxima janela de transferências. Segundo Fabrizio Romano, Neymar quer voltar à Europa e é monitorado pela Premier League. Isso e muito mais, você confere a partir de agora. Muito prazer, eu sou Esteves e sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Sem muita enrolação, já fortalece com seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho. E claro, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo a se inscrever. Desse modo você não perde nenhuma novidade do Mercado da Bola nacional e internacional. Enfim, agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. De volta à Série A do Campeonato Brasileiro para 2026, o Coritiba já começa a planejar o seu elenco para a nova temporada. E segundo informações do jornalista Rogério Scarione, o volante Zé Wellison do Fortaleza está novamente na mira do Coxa, ele que já foi alvo no meio deste ano, mas na ocasião não foi liberado pelo time cearense. Por sua vez, a diretoria do Coritiba já entrou em contato com a staff do jogador para avaliar a sua contratação então para o ano que vem. Hoje o volante de 30 anos tem contrato com o Leão do Pici até o fim do ano que vem, mas pode deixar o time, ainda mais com possível rebaixamento. Hoje o Fortaleza ocupa a penúltima colocação da Série A. O zagueiro Pablo tem contrato com o Flamengo somente até o fim deste ano e não vai renovar o seu contrato. Por isso então o jogador de 34 anos fica livre no mercado e pode reforçar qualquer equipe sem custos de transferência a partir de 2026. E segundo apurado pelo site All Sport, o experiente jogador tem um acordo muito bem encaminhado para defender o São Bernardo, time do interior de São Paulo, para a nova temporada. Ainda segundo a publicação, o jogador teria sido oferecido para o Corinthians, que avalia então a sua contratação e até o momento então não tomou uma decisão, mas o clube também tem um transfer ban, o que impede a inscrição de novos jogadores. A tendência então é que Pablo seja o novo reforço do São Bernardo então em 2026. Conforme é apurado pelo site da ESPN, o zagueiro Nino é visto como negociável pelo Zenit para a próxima janela de transferências. O time russo pretende abrir uma vaga de estrangeiro no elenco, e o brasileiro então é o nome mais cotado para ser negociado no ano que vem, apesar de ser titular e ter um grande desempenho com a equipe. A ideia do Zenit é obviamente investir em novas promessas do futebol sul-americano, para quem sabe então no futuro fazer uma boa grana em cima deles. Ainda segundo a ESPN, o defensor é de 28 anos e também a sua staff trabalha uma permanência no velho continente e neste momento então descarta um retorno ao Brasil, onde por aqui ele foi especulado em algumas equipes recentemente, como Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e entre outras equipes, mas uma volta então está descartada, pelo menos neste momento. E o River Plate da Argentina está insistindo na contratação do atacante Luciano Gondou, que tem 24 anos e pertence atualmente ao Zenit, que neste momento topa uma negociação. Segundo informações reveladas pelo jornalista turco Ekrem Konur, o argentino deu sinal verde para avançar nas negociações, onde as partes trabalham um modelo de empréstimo. Só destacando que o centroavante já passou pelo River Plate, mas apenas na base do clube, e no ano passado estava no Argentinos Júniores, também da Argentina, que o vendeu justamente para o Zenit, por algo na casa de 12 milhões de euros. E aí, será que Yuri Alberto vai trocar o Corinthians pela Roma da Itália no ano que vem? Bora ver o que é de verdade nas últimas especulações em cima do jogador. O ex-jogador e comentarista Neto revelou nos últimos dias que o jogador não deve ficar no Corinthians para a nova temporada e que seu provável destino será a Roma da Itália, onde de lá devem chegar ofertas entre 30 e 40 milhões de euros. Porém, segundo apurado pelo jornalista André Hernan da ESPN, até o momento não há nada concreto entre as partes e é muito cedo então para cravar uma possível ida do jogador para o time italiano. Nos últimos dias, André Curi, empresário do atacante, esteve em Roma da Itália, porém o atacante não foi a principal pauta nas conversas. Contudo, o time italiano pretende contratar um novo centroavante na próxima janela de transferências, e o brasileiro de 24 anos agrada bastante e é um alvo bem antigo, que tem sido avaliado então nos últimos anos. Além disso também, o jogador tem passaporte europeu, o que de fato agrada bastante, já que não ocupa uma vaga de estrangeiro no elenco. Vale destacar também que no passado a Roma já teve uma oferta recusada pelo Corinthians na casa de 27 milhões de euros. Enfim, no momento o Corinthians mantém 50% do passe do jogador, o restante ainda pertence ao Zenit. E aí, na sua opinião,
opinião, Yuri Alberto seria um bom camisa 9 para o time italiano? Bora deixar aqui nos comentários. O atacante Ademola Lookman voltou a ter espaço na Atalanta da Itália, depois que foi afastado no início da atual temporada, onde ele vinha forçando uma transferência. Na ocasião, ele chegou a ser alvo de grandes equipes, como Liverpool, PSG, Inter de Milão e entre outras. Mas por fim então, ele acabou ficando. Porém, o interesse do nigeriano em deixar o time de Bergamo continua então para o ano que vem, e novas ofertas podem chegar em breve. Agora, inclusive, surgiu um novo interessado no atacante, o Galatasaray da Turquia, que almeja reforçar o seu ataque no início do ano que vem e tem avaliado algumas opções. No vídeo de ontem, inclusive, eu já falei do atacante John Arias ex-Fluminense, que também está em pauta no time turco. Se tu não assistiu ainda, o link está aqui na descrição ou nos comentários. Enfim, o interesse do Galatasaray no nigeriano foi revelado pelo jornalista Fabrizio Romano, que destaca que até o momento então o time turco apenas monitora sua situação e não chegou a fazer nenhum contato. Aos 27 anos, Ademola Lookman tem contrato com o time italiano até o meio de 2027 e hoje o seu valor de mercado está na casa de 40 milhões de euros. O contrato do atacante Neymar com o Santos acaba no fim deste ano. Já se especula de uma possível volta do brasileiro ao futebol europeu. Segundo informações reveladas pelo jornalista Fabrizio Romano, o jogador gostaria de voltar então ao velho continente e diversas ligas estão de olho em sua situação. Uma delas seria justamente a Premier League, onde por lá o jogador nunca atuou, mas seria um desejo dele jogar lá um dia. Times ingleses têm acompanhado então a situação do jogador e aguardam uma definição quanto à sua situação contratual junto ao Santos. Até o momento então, parece bem incerto seu futuro. O jovem atacante Sadio Mala do Colônia da Alemanha se tornou a grande prioridade do técnico Pep Guardiola do Manchester City para a próxima janela de transferências, em janeiro do ano que vem. Segundo informações reveladas pelo jornal da Sky Sports, Borussia Dortmund, Bayern de Munique e ainda o Barcelona também monitoram o jogador junto com o time inglês. O ponta alemão de apenas 19 anos tem contrato com o Colônia até o meio de 2030 e hoje o seu valor de mercado está na casa de 18 milhões de euros, porém ele só deve ser vendido por um valor bem acima do que esse. O Chelsea tem interesse na contratação do jovem Lewis Skelly, que pertence atualmente ao Arsenal. Segundo informações reveladas pelo jornalista inglês Simon Phillips, o Chelsea realizou contatos para avaliar a contratação do jogador, com a ideia, claro, de contratá-lo no início do ano que vem. Neste primeiro momento, o time inglês então avaliou o perfil do jogador e as condições do eventual negócio, e não chegou então de iniciar qualquer negociação. Lewis Skelly atua tanto como lateral esquerdo, como também no meio de campo, e nesta temporada ele acabou perdendo espaço com o técnico Mikel Arteta, onde entrou em campo em apenas 12 oportunidades. Desta forma então, uma saída já vem sendo debatida e quem sabe o Arsenal pode vendê-lo em breve. Bom, então o jovem de apenas 19 anos é tido como intocável no time inglês, que está disposto a ouvir ofertas desde que sejam de agrado. Hoje o seu valor de mercado está na casa de 45 milhões de euros. Lembrando que recentemente o Real Madrid também demonstrou interesse no jovem inglês. O atacante Julián Álvares pode trocar o Atlético de Madrid da Espanha pelo PSG da França no ano que vem. Segundo informações reveladas pelo jornalista Sacha Tavolieri, do jornal Sky Sports, o argentino está disposto a deixar o Atlético de Madrid e buscar um desafio ainda maior, e o PSG seria um destino que agrada o argentino. Por sua vez, o técnico Luis Enrique já deixou bem claro que quer um reforço de peso para o seu ataque em 2026, e o nome do jogador agrada bastante, já que ele pode fazer várias funções no ataque. No entanto, tirá-lo do time espanhol envolve um alto custo, já que ele não sai tão fácil assim. Ainda segundo a publicação, Julián Álvares não forçará uma saída, e o Atlético de Madrid pede hoje no mínimo 120 milhões de euros pelo argentino, valor hoje que o time francês considera como muito alto. Além do PSG, Julián Álvares também é monitorado pelo Barcelona para a próxima temporada e por alguns times da Premier League. Recentemente, Chelsea e Liverpool demonstraram interesse em sua contratação, mas no momento então não tem nada avançado. Agora então novamente o PSG aparece como um destino para o jogador. E aí, na sua opinião, Julián Álvares seria o reforço ideal para o técnico Luis Enrique? Bora deixar aqui nos comentários. E o mercado da bola desta quarta-feira então fica por aqui. Se você gostou, já deixa o seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Não esqueça também de deixar a sua opinião, que desse modo podemos trocar uma ideia. E muito obrigado à presença de cada um de vocês, desejo a todos um ótimo e abençoado dia e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço a todos.